Aí galera, bom dia! Gente, eu tava querendo há um tempão fazer um vídeo pra vocês para explicar algumas coisas sobre a toxina botulínica. Porque muita gente acha que toxina botulínica é a coisa mais simples do mundo, a coisa mais fácil do mundo, e não é. Principalmente a toxina no frontal. Frontal, pessoal, aqui, cadê? Frontal é essa região do rosto aqui. A gente tem um músculo aqui que se chama frontal. Então, o que acontece, né? A gente tem um dilema, que o frontal é o seguinte, frontal até aqui existe uma divisão, que é chamada de linha C, linha de convergência. Nela não dá pra ver tão bem, mas tem pessoas, na minha filha dá pra ver muito bem. Quando ela ergue a sobrancelha, ergue pra mim, essa parte aqui, não sei se vocês conseguiram ver, ela vai pra baixo, empurra pra baixo, e essa parte aqui empurra para cima. Por isso que é uma linha de convergência. Então, o que acontece, gente? O músculo frontal, ele é um grande músculo elevador de sobrancelha, né? E com os anos, as pessoas mais de 20 anos fazendo botox e tudo mais há quase 30 anos, foram percebendo que quando a gente paralisa muito esse terço inferior da testa, a gente tira a nossa força de elevação da sobrancelha. E isso aqui pesa e o olhar fica caído. E com o tempo a gente vai tendo mais flacidez. Então, assim, é muito difícil as tomadas de decisões junto com a toxina, principalmente porque os pacientes muitas vezes não entendem, né? Então, assim, qual seria a recomendação, pensando na parte da melhora muscular, do que seria melhor para que as pessoas envelhecessem bem? Seria bloquear apenas a região superior, onde o frontal empurra para baixo. Só que, se a gente bloqueia aqui, faz a cara de espanto. A paciente vai voltar e vai reclamar que aqui embaixo está dobrando, sendo que aqui embaixo é a parte que está erguendo. E a Camila é um ótimo exemplo, porque ela tem uma musculatura hipercinética, né? Faz esses gominhos aqui, o músculo dela é muito forte. Então, quando a gente paralisa aqui em cima, o certo mesmo para ela seria paralisar só em cima e deixar enrugar aqui. Para quê? Para ela não perder essa força de elevação. Mas o problema é que a gente às vezes não consegue convencer o paciente, né? Então, muitas vezes a gente recomenda colocar uma dose menor nessa parte aqui de baixo, para que o paciente não perca tanto essa força de elevação da sobrancelha. Só que a toxina, ela é dose dependente. Quanto mais você coloca, mais ela paralisa. Quanto menos você coloca, então assim, se você busca um botox natural, você tem que colocar menos. Só que ela vai durar menos tempo. Então existe assim várias discussões, né, que a gente como profissional que está atualizado, a gente tá pensando, eu estou pensando na Camila hoje, mas estou pensando na Camila daqui a 5 anos também, né, em ficar bloqueando essa força de elevação. Existe uma outra coisa que o paciente chega pra gente e fala assim, eu quero a minha testa bem lisinha e a sobrancelha arqueada. Gente, são duas coisas que não andam juntas. Ou você fica com a testa toda lisa, ou você arqueia a sobrancelha. Porque o botox, ele não arqueia nada. O botox, ele paralisa. Então, quando a gente quer uma elevação lateral, faz de novo. Ó, vocês vejam que ela tem a musculatura. Quem tem esse tipo de músculo no frontal, que é reto, tem pouca força de elevação aqui na sobrancelha. Esse músculo aqui dela, ó, não contrai. Provavelmente o frontal dela, ele vai terminando mais ou menos aqui, assim, e não tem tanta força, não tem tanta fibra aqui do lado. Então, eu vou paralisar aqui no meio e o que acontece? Existe um mecanismo de compensação. Quando eu paraliso aqui, eu estou trabalhando esse músculo aqui, essa porção que não ficou paralisada, para que ela eleve a cauda da sobrancelha. Então a gente consegue fazer um trabalho a longo prazo de quê? De fortalecer mais essa musculatura lateral, paralisando a musculatura central, para que a sobrancelha dela arqueie. Mas você ter tudo... E o que acontece? Justamente quando a gente paralisar aqui no meio e não paralisar aqui, a tendência é que esse músculo dela vai ficando mais forte. Então daqui no terceiro botox, mais ou menos, que ela fizer, essa musculatura vai fazer isso aqui. Ela vai fazer todas essas dobras porque esse músculo vai ganhar força. Então, assim, parece simples, mas não é nada simples fazer um botox no músculo frontal.
Então tem gente que tem esse padrão aqui, que é esse padrão reto, que nem o dela, que são as pessoas... Porque quando a gente explica assim, porque se você não pode paralisar o músculo todo para subir a cauda. Aí vai ter gente que vai falar assim, mas minha colega paralisa, porque as pessoas têm padrões diferentes de músculo, gente. Tem gente que o músculo não é assim. Justamente quem tem força na lateral da sobrancelha, o músculo ele faz assim, ó. Justamente porque ele é mais forte aqui. E as rugas fazem assim, ó. Esse tipo de pessoa, se a gente não botar um pouquinho para paralisar essa porção lateral da sobrancelha, fica assim. Porque esse músculo da pessoa já é forte. Então, muitas vezes a gente tem que compensar. E de uma aplicação de Botox para outra, a gente vai mexendo com essa musculatura. É isso que a gente está aprendendo muito hoje em dia. Por que a gente está fazendo o Botox Full Face? Por que a gente está trabalhando tanto aqui no terço inferior? Porque o Cotofana, que é um dos maiores anatomistas da atualidade, o que ele percebeu? Que quando a gente bloqueia esses músculos depressores aqui de baixo, que tem um músculo grande que vem aqui, né, dessa região do pescoço, se insere aqui no corpo da mandíbula, que é o platisma, ele é um músculo que faz o quê? Que puxa para baixo. Então, o que eles perceberam? Que quando a gente bloqueia a ação dessa musculatura, quem se fortalece? É um músculo antagonista. São dois músculos que a gente tem aqui, zigomático maior e zigomático menor. Quando você tira a força que puxa para baixo, o zigomático maior e o zigomático menor começam a puxar para cima. E aí com isso você tem um efeito de quê? De elevação da face, porque essa musculatura começa a trabalhar mais do que essa. E aí você tem uma hipertrofia, esse músculo fica mais volumoso, e a gente tem melhora até mesmo das olheiras. Porque essa linha aqui vai ficando marcada e a olheira vai descendo por conta do tracionamento do rosto para baixo. Mas aí a gente faz a lateral e a gente lá não pode mais esquecer de fazer o queixo. Porque o que acontece? Se a gente fizer a lateral para fortalecer o zigomático e não fizer o queixo, essa aqui vai compensar do lado. E aí o queixo vai começar a virar para cima e fazer assim. Então, assim, gente, é muita coisa envolvida numa toxina botulínica, né? Então, vários fatores vão influenciar. Primeiro, o tipo de musculatura. Tem gente que não faz esses domínios aqui e que a ruga, na verdade, é uma flacidez de pele. Muitas vezes o paciente mais velho. Esse paciente, a toxina vai poder fazer muito pouco por ele. Porque a toxina, ela serve para paralisar a musculatura, né? Uma outra coisa que influencia, paciente que faz muita atividade física, faz muita careta, estimula muito a volta da movimentação da musculatura e o Botox acaba durando pouco. Isso influencia. Paciente que está com baixa de zinco, o paciente não dosou e tem zinco baixo. A reação da toxina botulínica no nosso organismo, ela é zinco dependente. Então, se você está com baixos níveis de zinco, você não vai ter uma reação de paralisação tão complexa quanto você teria se você tivesse com níveis ótimos de zinco. Outra coisa que influencia é como essa toxina foi armazenada até que ela chegue no consultório, né? Uma vez estando aqui no consultório, eu sei que eu vou botar a quantidade correta, a técnica correta. Por quê? Porque eu estudo pra caramba e assim, eu me dedico pra isso. Mas toxina, gente, é o que me deixa mais frustrada, porque eu tenho mais gente que reclama, porque as pessoas reclamam que a toxina está durando pouco e eu não posso fazer nada quanto a isso, porque existe ainda mais uma corrente que as pessoas estão criando, resistência à toxina. Se é verdade, gente, é difícil de saber. A indústria pode estar fazendo a toxina durar menos? Eu não duvido nada, assim, da indústria farmacêutica. Por que eles fariam uma toxina para durar 1 ano se eles podem fazer uma para durar 3 meses? Né? Então, assim, são muitos os fatores. Mas a toxina, ela é muito sensível ao armazenamento, ela não pode ficar fora da geladeira. A única toxina que pode ficar fora da geladeira é uma toxina chamada Zeume. E a grande diferença dessa toxina é que essa não causa efeito vacina. Você não fica tão resistente, não tem esses casos de resistência do Botox parar de funcionar. Mas o que acontece? Pelo outro lado, o Xeomin, ele não tem a proteína, então ele acaba tendo uma ligação mais fraca e ele é uma toxina que dura menos. Se não fosse essa questão
questão do Xeomin durar um pouco menos, a gente só usaria Xeomin. Por quê? Porque ele é uma toxina que não vai causando efeito vacina nas pessoas. Ela não vai deixando as pessoas resistentes à toxina. Mas assim, na verdade é que ainda tem muita coisa obscura que a gente não sabe por que uma pessoa vai durar mais, por que no geral as pessoas estão tendo uma durabilidade menor da toxina. Eu acredito que, sinceramente, possa ser algo assim do próprio fabricante mesmo, porque assim, se fosse por ela estar criando uma resistência à toxina, de fazer ao longo dos anos, quando eu fiz na Camila, que foi a primeira vez que ela fez toxina na vida, teria durado mais. Porque eu lembro quando eu tinha 25 anos e fiz a primeira toxina, que eu acho que nessa época eu tinha 25 anos, durava um ano a toxina botulínica. Eu não sei se é porque eu tinha menos flacidez, menos ruga, mas a impressão que eu tinha é que a gente fazia toxina uma vez por ano. E hoje em dia a gente está tendo que fazer de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Sendo que é muito importante que vocês entendam que o efeito máximo da toxina é quando você vai estar mais esticadinha, é com um mês. Depois de um mês, o efeito começa a diminuir. E aí ela não vai acabar de um dia para o outro, mas ela vai... Então você fez a toxina, você estava aqui. Aí ela subiu, fez o efeito máximo de um mês. Depois desse um mês, o tempo que ela vai demorar para parar de funcionar, ou seja, que o seu corpo vai fazer de novo as ligaçõezinhas para mexer o músculo, vai depender muito de como é o ritmo de vida dessa pessoa, quais são as atividades que ela faz. Então, assim, são muitos os fatores. Por isso que, assim, eu acho a toxina, eu adoro toxina, gosto muito da toxina nesse uso de você fazer compensações, porque você consegue realmente trabalhar a logística da musculatura facial a seu favor, para você ter menos forças puxando para baixo, mais forças puxando para cima. Mas é muito difícil a gente fazer isso também com explicar para o paciente, né, que a gente não pode deixar a testa toda esticada e ainda assim ele está com a sobrancelha levantada. Que se a gente paralisar a testa dele todinha e botar uma quantidade muito grande, além dele ficar muito paralisado, a gente está tirando força do único músculo, mas do grande músculo elevador da face, que é o frontal. Muita gente acha que é normal ficar com a testa pesada, sentir o olhar caído depois de fazer a toxina. Porque, assim, é isso que acontece. Porque quando você, imagina, esse músculo aqui faz pra cima, leva pra cima. Quando a gente paralisa, se eu paralisar tudo isso daqui, faz pra cima. Essa sobrancelha não mexe mais, ela não levanta mais. E aí eu tô tirando o quê? A força de elevação do rosto dela. Então, cada vez que a gente mexe, é que nem a teoria da asa de borboleta, esqueci, não sei como é que é o nome. Fica a borboleta batendo asa num lugar, pode dar um furacão em outro. É tipo isso, por quê? Porque você mexe em um músculozinho aqui e existe toda uma compensação em todos os outros músculos da face toda. Então, eu acho a toxina botulínica difícil, complicada, mesmo eu vou fazer todas as aumentações do que eu vou colocar nela, mas quando ela voltar aqui da outra vez, daqui a 4 meses, o músculo dela já vai estar diferente, já vão ter havido compensações. Então, uma toxina nunca vai ser igual a outra, as quantidades vão sempre mudando. Então, conforme a gente for paralisando aqui, esse aqui vai ficando enrugado, e aí o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eu vou ter que paralisar esse aqui, porque ela também vai chegar e vai reclamar dessas rugas na lateral. Então, gente, toxina, por mais que pareça o básico, que é a primeira coisa que as pessoas aprendem, eu acho a toxina extremamente difícil de trabalhar, principalmente quando o paciente não é um paciente muito jovem, porque num paciente muito jovem, qualquer 10 unidades de toxina que você coloca, fica tudo esticadinho, fica tudo lindo. Mas, quando a gente vai envelhecendo, entra a flacidez, entra a força muscular, entra flacidez de pele, entra um monte de coisas. Se o paciente tomou antibiótico durante a semana que ele fez a toxina, se o paciente estava tomando anti-inflamatório. Então, assim, quando vocês se queixam, né, e não é uma coisa que eu vejo só no meu consultório, a gente vê isso a nível de mundo, né, eu vejo profissionais do mundo inteiro, vocês sabem que eu gosto de seguir gente do mundo inteiro, é um consenso mundial das toxinas durando menos, né, já foi levantada a hipótese de ser por conta da Covid. Então, assim,
tudo pode ser, na verdade não existe uma resposta certa, a medicina ela não é matemática, não é 1 mais 1 igual a 2, para cada um, o dela pode ser que 1 mais 1 seja 5, o meu pode ser que 1 mais 1 seja 3, e é difícil mesmo. Então, assim, na toxina, qual é o conselho que eu dou para vocês, né? Que se vocês têm um profissional de confiança, vocês insistam para o profissional chegar a acertar com vocês, né? Em vez de você chegar assim, ficou torto, não voltei mais lá. Não, vocês têm que voltar, porque a gente nunca sabe. Se eu fizer exatamente o mesmo desenho de toxina em 2 pacientes, elas vão reagir completamente diferente. Então, é muito difícil, mesmo já conhecendo, às vezes a gente vai ter que fazer o retoque, porque uma sobrancelha vai vir pra cá. Então, assim, toxina não é fácil, toxina, a gente não tem como prever como que você vai reagir no seu corpo, se vai durar pouco, se vai durar muito. A gente só consegue responder pela toxina depois que ela entra no nosso consultório também. Se ela não foi armazenada corretamente no transporte, no armazenamento, alguma coisa antes de chegar ao consultório, a gente também não tem como saber, né, o que a gente pode fazer para se proteger. Comprar do fabricante, comprar do fornecedor confiável, mas mesmo assim a gente não tem como saber, né? Mas muitas vezes a toxina sai para fazer uma entrega e você não está no consultório. Aí eles voltam, devolvem aquela toxina, daí a pouco ela sai para entrega de novo. Então, assim, são muitos os fatores que podem influenciar em como você vai receber essa toxina, em como essa toxina vai durar no seu corpo. Tem alguma dúvida aí, Camila? Uhum. Só o pessoal falando que quer vir fazer botox. Venham fazer. Eu vou fazer a marcaçãozinha da Camila agora para fazer a toxina. Pode ficar filmando aí, não tem problema não. Quando a gente fala de unidade, gente, unidade é quantas unidades de toxina que a gente vai botar em cada ponto. E não quantos furos que a gente vai fazer, tá? Vocês ficam meio apavorados. Então, ó, como é que eu faço minha toxina? Como é que eu começo a marcação? Carinha de brava. Brava pra cá. Isso. Ó. Então aqui a gente tem o músculo próximo dela, que é bem forte. Olha como é que ele faz um volume aqui, faz esse risquinho no meio. Então a gente vai botar aqui mais ou menos 5 unidades. Aí a gente tem aqui, bem nesse cantinho, o depressor do supercílio. É um músculo fininho que puxa essa parte da sobrancelha para dentro. Aí a gente tem um músculozinho que fica aqui, mais ou menos, que é o corrugador, que é esse que faz essa espremidinha, que muita gente chama de 11, né? É um músculo, no caso dela, faz pra mim. É forte pra caramba, então a gente tem que colocar uma quantidade bem maior. Então aqui eu vou botar no início dele 8 unidades e na cauda dele 3 unidades. Aí a gente vem pro frontal, cara de espanto. Aí, gente, olha só. É uma sinuca de bico. Então, o que eu vou tentar? Eu vou tentar paralisar essa parte superior dela, que está empurrando para baixo, com um músculo bem forte. Então, a gente tem que botar uma quantidade de toxina. Quando eu faço um quadradinho assim, é porque são 4 unidades. E eu sei que ela não quer ficar com essas 3 rugas aqui. Então, eu também vou ter que mexer nessas rugas. Então, eu vou colocar aqui 3, 3, 3. Mas da outra vez que a gente fez, a sobrancelha subiu muito, não foi isso? Foi. Então eu já sei que eu tenho que botar também um pontinho aqui, porque ela faz uma compensação muito grande, a sobrancelha dela veio aqui, mesmo ela não tendo esse músculo forte nessa região lateral, quando a gente paralisa o restante, esse músculo dela sobe. Vai ser bem importante você voltar para o retoque, tá? Para eu poder mostrar para as pessoas como mesmo a gente fazendo assim, às vezes ainda fica esquisito. Sorria. Ó, ela não tem músculos muito fortes aqui nessa região. Então, o que eu vou buscar? O músculo orbicular é um músculo assim, um músculo de esfíncter, né? Que fecha para o meio, pode soltar. Então, o que eu vou buscar? Que essa parte do orbicular dela
Não tracione tanto para baixo a cauda da sobrancelha. Então eu vou botar um pouquinho aqui na cauda da sobrancelha. Faz de novo. E vou botar um pouquinho aqui. Mas na verdade, por que ela faz essa ruguinha aqui? É a compressão da bochechinha dela. E não tem jeito. Por quê? Porque já tem um pouquinho de flacidez de pele. Então assim, qual seria o único jeito de eu deixar isso aqui tudo lisinho? Se eu fizesse mais um ponto aqui. Pegasse o zigomático. Aí ela não vai mais sorrir. Ela vai sorrir assim, com a bochecha aqui embaixo. Aí isso aqui fica paralisado. Então aqui chega outro triângulo das bermudas. Que as pessoas não gostam dessa bochecha caída. As pessoas querem a bochecha para cima. Então a gente não pode descer essa toxina. E a gente sabe que justamente, pensam, olha só, quando ela sorri, é esse músculo trabalhando. Esse músculo trabalhando, ele levanta, né? Ele é o músculo de levantar. Quando ele levanta, ele faz a ruga. Então, assim, por mais que eu paralise aqui em cima, ela vai continuar minimamente enrugando aqui a lateral. Por quê? Porque ela já passou dos 35, né? E ela já tem uma certa flacidez aqui. Então, é outro lugar que a gente tem uma dificuldade. No caso dela, ó, ela tem pouca flacidez, ela tem um pouquinho de excesso de pele, mas pouca flacidez. Vai ajudar ela eu fazer uma microtoxina aqui. Se ela tivesse bolsinha, já não ia poder fazer. Por quê? Porque poderia aumentar a flacidez dela. Mas eu vou colocar 2 pontinhos bem pequenininhos de botox aqui para ajudar com essas ruguinhas. Sorri de novo. Aqui. Novamente, tá vendo, gente? Essa força aqui puxando pra cima, não tem nada que eu faça aqui, ó, que eu consiga modificar. A única coisa que eu conseguiria modificar seria se eu fizesse paralisar. Aí faz. Aí a bochecha fica aqui embaixo. Tem alguma dúvida, Camilinha? Não. É que são 2 Camilas. E você tem alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Não. Eu também, se pensar em alguma coisa, pode ajudar, tá, Camilinha? Tá bom. Ó, a gente vai fazer no lábio dela. Ela tem um tipo de lábio, que é um tipo de lábio que eu considero muito ingrato para preencher. Por quê? Ela tem uma força muscular, sorri, que ela inverte totalmente o lábio na hora que ela sorri. Então, o que costuma acontecer? Você joga o preenchimento, coloca o preenchimento aqui, esse lábio levanta, fica super bonitinho, e depois a força muscular dela vai fazendo com que esse preenchimento suba. E esse preenchimento fica depositado todo aqui em volta. Aí a paciente fica como se fosse um bigodinho esbranquiçado aqui em cima. Por quê? Porque o preenchimento saiu daqui. Aí a pessoa volta no consultório e fala assim, meu preenchimento já saiu, quero botar mais uma. Só que na verdade ele não saiu, ele subiu, né? Por conta desse tipo de lábio que faz essa pressão. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o lip flip, que é quando a gente coloca um pouquinho de toxina para relaxar essa musculatura, para pelo menos ela não apertar tanto esses lábios na hora que ela sorri. Se esse lip flip ficar bem legal, se a gente perceber que relaxou bem, aí a gente poderia pensar em preencher. Mas desse jeito aqui que o lábio dela é, assim, fica lindo. O antes e depois fica aquela foto bonita. Não sei se vocês têm reparado, eu quase não tenho botado mais foto de antes e depois, porque antes e depois engana demais, gente. Né? Até o lábio, prefiro postar uma foto que seja assim na semana seguinte, porque o lábio recém-feito ele fica todo esticadinho, todo rosinha, todo lindo, mas ele não corresponde à realidade dos fatos, né? Então, um lábio como o dela, eu deixo lindo, gente. Ela vai sair daqui com um bocão. Volta daqui a um mês pra ver como é que ela vai estar. Onde que vai estar esse preenchedor. Aí a gente vem pra cá, para o cantinho da boca triste, que é um músculo triangular aqui, que vem da mandíbula para cá, que se chama depressor do ângulo oral, e ela tem esse músculo também bem forte, ela puxa bastante para baixo. Então a gente vai botar 4 unidades. 4 unidades. O músculo do queixinho dela também, o mentual, a gente também vai botar 4 unidades. E esse aqui a gente vai fazer mais 3 pontinhos de 3 unidades. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como o pescoço dela ainda tá bem definidinho, eu não vou botar esses pontos aqui de baixo. Então, agora eu vou contar com vocês pra gente ver quantas unidades de toxina que a gente vai fazer nela. Então, vamos lá. 4, 8, 12, 16... 17, 18, 19, 20, 29,
29 com 5, 34. 34 com 6, 40. 40 com 16, 56. 57, 58. 57, 59, 60. 61, 62, 63, 64. Esses pontinhos aqui vai ser uma unidade só, então 65. 66, 67, 68, 69, 70, 74, 78, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104 unidades, gente, para esse rosto. Né? Então, o que é 104? Isso é mais que um vidro dos vidros de Botox que vem com 100 unidades. Isso é mais que um vidro. E aí a gente chega na outra questão, né? Que às vezes até ela me contava, falava assim, porque tem lugar que faz promoção por R$600 um Botox. Você não paga nem o produto, gente. Então, assim, alguma coisa de errado também acontece nesse ínterim, né? Então, um rosto como o dela, com essa quantidade de rugas, essa é a quantidade de Botox. Se a gente fosse fazer pescoço, provavelmente a gente gastaria mais umas 50 unidades de Botox para conseguir fazer o pescocinho dela. Agora eu vou fazer a aplicação. Agora eu não vou falar mais tanto com vocês, não. Aí, bota um gelinho, ou você não sente nada. Não precisa, não. Tem certeza? Nem quer botar o cheirinho, tem certeza? Não precisa, não. Pode ir. Só deitar um pouquinho mais. Então aqui eu tô fazendo a parte que depressora, que deprime o frontal. Que esse músculo vem até aqui atrás, então quando ela faz essa forcinha, faz de novo pra cima. Ó, agora deu pra ver bem, não deu? Descendo aqui. Então eu tô primeiro tratando essa parte que empurra o rosto dela pra baixo. Eu vou mudando, gente, a profundidade. Quando eu quero que ele pegue muito mais forte no músculo, eu tenho que ir aonde os receptores estão, que é próximo ao osso. Então aqui em cima eu faço ele bem profundo e eu vou diminuindo a profundidade quando eu desço, porque eu não quero o mesmo tipo de paralisação aqui em cima e aqui nessa região do meio, que é uma outra forma que eu consigo também dosar um pouquinho. Tô em live. É urgente? Não. Sério, Camila? O povo tá tão quietinho assim? Tá. Fale com a gente, pessoal. Tirem suas dúvidas. Vamos interagir.
Esse aqui normalmente é bem doloridinho, pessoal, porque esse músculo, quanto mais forte o músculo, quanto mais esse músculo tem capacidade de apertar, mais dolorido ele é. Agora eu preparo mais um pouquinho. Uma paisagem que eu tô preparando. Uhum. Você não fala qual que tá carregando. Hoje o dia tá lindo, o Danilo cuida do nosso jardim. Botou as plantinhas todas organizadinhas. Gente, quanto à eficácia, quanto à marca de toxina, todas são muito parecidas, tá? Das que tem a Anvisa, das que a gente tem aqui no Brasil. Pouca diferença a gente vai encontrar em termos de durabilidade. Assim, a gente vai encontrar um percentual bem pequeno do Dispor, de alguns dias a mais de duração, e um pouquinho mais fraca do Zeumin, pelo motivo que eu já expliquei para vocês, dela não gerar resistência, ela não ter porção proteica. Tudo bem, amor? Tudo ótimo. Na medida do possível, né? Não, tá tranquilo. Ah, beleza, então. Camila é bem resistente. A mão da Pri é muito leve. Você não sente. Eu sinto a minha mão. Sim, Sofia, nós estamos fazendo aqui a aplicação de Botox. Agora falta 3, 6, 9, 12, 20. E um para os olhos. Deu dos olhos, gente. Perguntas, pessoal. Nos mandem perguntas. Interajam com a gente. A gente estava doida para fazer esse vídeo, para explicar para vocês a questão da toxina, porque, cara, tem uma coisa que me deixa triste, é perceber às vezes que o paciente não entende como é que a toxina funciona, acha que existe, as pessoas falam assim, usou diluída, gente, não tem nada a ver esse negócio de diluição. Sofia está perguntando, por que o Botox nessa área do queixo? Acho que você não estava, né, Sofia? Deixa eu te explicar. Porque a gente está trabalhando muito com a toxina, que a gente chama de toxina full face, para impedir essa musculatura de puxar o rosto para baixo e fortalecer essa musculatura que puxa o rosto para cima. Só que se a gente trabalha aqui e a gente não mexe nessa musculatura aqui, essa musculatura, sempre a musculatura que a gente deixa solta, ela trabalha demais. Então esse queixo aqui vai começar a contrair e vai virar assim para cima. Porque ele tem um mecanismo de compensação. Esse aqui vai ficar ativo porque ele vai compensar
esse aqui que vai parar. Agora, se eu deixar esse aqui livre, o queixo dela vai virar, ela vai ficar com aquela ruga aqui. Deu pra entender? Dona Pessoa está perguntando, e para sorriso gengival? Vou mostrar, Angela. Para sorriso gengival, eu prefiro fazer ácido hialurônico, a toxina. Prefiro fazer na fossa canina um ácido hialurônico bem profundo, que a gente pesa aqui no lábio, tem uma durabilidade maior do que o Botox. E eu acho menos risco, porque eu já tive casos de sorriso gengival da pessoa sentir pesar o lábio. Então, quando você faz com ácido hialurônico, caso fique muito pesado, você pode tirar um pouquinho, você pode dissolver. O Botox não, né? Quando ele dá certo, normalmente ele dura pouco. Quando ele dá errado, ele dura 1 ano e meio, né? Então, aí você vai ter que ficar lidando com aquilo. Então, hoje em dia, eu não tenho feito mais tanto para sorriso gengival. Seria aqui e aqui, provavelmente 2 pontinhos, mas eu não tenho feito. Eu tenho feito com ácido hialurônico. É quase um quebra-cabeça, gente, que a gente tem que encaixar todas as pecinhas. Esse aqui é sofrido, né? O famoso lip flip. Esse aqui tem que ser bem superficial. Ele é doloridinho mesmo. Esse aqui a agulha ela entra quase que de lado na pele. Queixo com celulite, Botox também funciona? Foi esse aqui que eu fiz. Ó, foi tão superficial que eu botei fora. Vou ter que pegar de novo. Peraí. Justamente. Vou mostrar em mim. Filma aqui meu rosto. Eu fiz nas laterais e eu esqueci de fazer meu queixo. Olha como a minha celulite do queixo aumentou. É muito legal, assim, que a gente vê as coisas na gente. A gente não compensou. E meu queixo não ficava assim antes, ficava, Camila? Não. Por isso tem que fazer toda a compensação. Sofia tá perguntando, é verdade que você tomando relaxante muscular, a durabilidade do Botox é menor? Olha, eu acho que deve ser mito, porque não faz muito sentido, né? O Botox já evita a contração muscular, o relaxante relaxa o músculo. Se fosse um estimulante muscular, eu entenderia de Botox durar menos, mas um relaxante, acho que não. Mas já anti-inflamatórios, antibióticos, existe correlação sim. Gente, era guerreira. Não tinha dolorido. Dá pra prender no queixinho. Tem gente que fica com a impressão de que até já surtiu efeito no lábio, mas isso é mais o volume do líquido, tá, gente? Eu já vi até professor falando que, olha, everte na hora, já fez, mas não fez efeito ainda, tá, pessoal? Agora a gente vai fazer na área dos olhos. Cadê o soro? Que a gente vai diluir ele um pouquinho mais para poder fazer. Tem uma paisagem. Deixa eu ver a descansar. Tadinha. Pronto, tá bom. Acabando a caixinha de maldade.
finalmente, gente, 100 unidades depois, terminamos a toxina dela. Ela me falou que estava doida para malhar. Eu falei que hoje em dia a gente ainda não, assim, tem correntes dizendo que com 8 minutos o Botox já fez a ligação e que o exercício físico não atrapalha. Então, assim, não é que cada hora é uma coisa diferente, gente, é que as coisas estão sendo descobertas. Eu acredito que numa hora a gente vai chegar na verdade absoluta. Falei para ela disso, de que tem gente dizendo que não tem problema, alguns estudos dizendo que não tem problema fazer exercício, mas ela falou para mim que ela prefere, que ela já tem uma durabilidade menor mesmo, que ela prefere fazer tudo direitinho não, seguir a orientação anterior, né, de não malhar hoje. Quais são as recomendações, doutora, pós-botox? 4 horas sem deitar, 4 horas sem abaixar a cabeça. E eu tenho recomendado, assim, desde que eu comecei a fazer toxina, que meus pacientes não façam exercício 72 horas depois. Mas isso daí tá pra cair. Posso fazer um peelingzinho pra finalizar? Vamos selar com um peeling de Getzner para dar um glow nessa pele. Quando vocês vierem fazer botox, pessoal, pode falar que quer fazer o peeling, que a gente dá um glow nessa pele de vocês. Olha ela fazendo promoção sempre, não. Ai, eu amo peeling. Peeling é vida. Peeling transforma vidas. É verdade, eu queria fazer o Line Skin na Camila, mas a Camila não consegue tirar os dias pra gente fazer aquele dário dos olhos, hein, Camila? Eu ainda vou te pegar, tá? Tem que parar uma semana. Tem, mais que uma semana. Como é que tá o nível de ardência de 0 a 10? 0. 2. 2. Mas eu quero que arda, tá? Aumentou um pouquinho ou não? Um pouquinho também. Você pode descamar? Posso fazer aqueles que descamam? Vamos selar com um peeling de retinóico. Eu gosto sempre de associar um peeling ao botox, porque eu acho que a paciente, quando ela vem querendo fazer botox, ela não vem somente querendo esticar as rugas, ela vem querendo ficar mais bonita, ela vem querendo ficar com uma pele bonita. E eu acho que, tenho certeza, a gente consegue uma pele bonita com peeling, viu? Com peeling, com laser. Mas no caso, por exemplo, eu não faria o botox e o labial nela no mesmo dia. Vai ter labial, sabia? Início de novembro, Camila? Eu vi Já se semana inscreveu? passada, vocês publicaram, ainda não. É minha terceira, né? De labial? Não sei. Não. Seja Segunda. Não, já vai ser a terceira se você fizer dessa Terceira? vez. É. Como é que você sabe? Eu gravei. Eu acho que é a segunda. Não, é a terceira, eu tenho certeza. Ela vai ficar com esse peeling até de noite, pode tirar só na hora de dormir, tá? Tá. Aí a orientação amanhã, presta atenção pra mim, Camila. Olha que olho, gente. Ela ficou sonegando esse olho o tempo inteiro, sem mostrar pra vocês o olho lindo que ela tem. Amanhã, e até começar a descamar, só protetor solar. Tá. Porque eu não quero que você hidrate essa pele. Tá. Aí quando começar a sentir aquele ressecamento forte, aí pode entrar com o hidratante que você estiver acostumada. Tá. Aí não pode arrancar a casquinha. Na hora que começar a ter uma pele nova e uma pele velha, ela tem mais que tomar cuidado com o calor, com o sol, proteger do sol, boné, óculos escuros, pra gente não ter mancha na pele. Tá. E 15 dias eu quero te ver. Tá bom? Combinado. É isso, gente. Foi aí o que a gente tem o que eu tinha pra atualizar vocês
em relação à toxina botulínica. Se ficar dúvida, pode deixar essa live, vai ficar salva. Beijo!